O recente estudo da Dra. Beatriz Villarroel surpreendeu a comunidade científica, introduzindo uma descoberta tão significativa que, se confirmada, poderia reescrever tudo o que a humanidade pensava saber sobre o espaço, a tecnologia e nosso lugar no universo. Sua pesquisa, publicada sob o título Aligned Multiple Transient Events in the First Palomar Sky Survey, apresenta evidências do que parece ser uma vasta e coordenada rede de objetos artificiais em órbita alta da Terra, capturada em fotografias tiradas entre os anos 1949 e 1958, uma década inteira antes do lançamento do Sputnik e do início oficial dos voos espaciais humanos. Essas descobertas não são apenas interessantes, são impressionantes em suas implicações. O estudo é baseado em uma análise aprofundada do primeiro levantamento do céu de Palomar, um arquivo histórico de fotografias astronômicas coletadas muito antes de a humanidade ter a capacidade de colocar objetos em órbita. A equipe do Dr. Villarroel examinou centenas de milhares de imagens deste levantamento do céu, procurando por flashes de luz que apareciam de repente e desapareciam tão rapidamente. Esses flashes, totalizando quase 300 mil eventos separados, eram breves demais para serem estrelas ou fenômenos cósmicos e frequentes e organizados demais para serem descartados como erro fotográfico. Mais de 298 mil flashes de luz de curta duração foram catalogados nessas placas. Após uma inspeção mais detalhada, muitos desses flashes estavam alinhados e ocorreram simultaneamente em várias seções do céu. Suas características eram consistentes com a luz solar refletindo em superfícies metálicas, sugerindo que eram objetos sólidos e físicos orbitando a Terra. Esses objetos, de acordo com os cálculos da equipe, estavam localizados a aproximadamente 40 mil a 80 mil quilômetros acima da Terra, situando-os em órbita alta, décadas antes de a humanidade possuir foguetes capazes de alcançar até mesmo a órbita baixa da Terra. Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui nosso objetivo é te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 133. Peço apoio de todos na divulgação do nosso canal. Já deixa aí o like na base da confiança. Hoje a gente vai sair da escatologia e vai partir para a ufologia, pois é o assunto do momento e as coisas estão quentes. Por séculos a humanidade olhou para as estrelas e para as profundezas do oceano, sempre com a mesma pergunta: estamos sozinhos? Essa pergunta, que parecia ter respostas apenas na ficção científica ou em relatos isolados, está prestes a ser respondida de uma forma que pode redefinir absolutamente tudo o que sabemos sobre a nossa existência. Um vidente argentino, décadas antes do primeiro satélite, antes mesmo do caso Roswell, já desenhava e escrevia sobre navegadores extraterrestres e música astral vindo do cosmos. E agora, meus amigos e amigas, no presente, uma cientista renomada na verdade, liberou aí um estudo bombástico com dados que não só se alinham de forma assombrosa com essas profecias, mas que pode ser a prova definitiva que esperamos há tanto tempo. Preparem-se para mergulhar nas visões premonitórias de Benjamin Solari Parravicini e em uma revelação científica que pode reescrever a história da Terra. O contato extraterrestre é iminente. Dito isto, vamos lá. Benjamin Solari Parravicini, um Nostradamus argentino, é uma figura fascinante. Suas psicografias, uma combinação única de desenhos e textos curtos, datam de décadas atrás e parecem prever eventos que só se concretizariam muito tempo depois, quando o mundo ainda se recuperava das grandes guerras e a era espacial era apenas um sonho distante. Parravicini já desenhava discos voadores e escrevia sobre visitas de seres de outros mundos. Ele foi sem dúvida um pioneiro ao abordar o tema extraterrestre, muito antes do caso Roswell. Em 1940, Parravicini psicografou o seguinte, abre aspas, diante das constantes visitas de navegadores extraterrestres, a ciência negará, depois duvidará e por fim dirá, verdade, verdade é, e nossa sapiência ficou para trás. Há séculos nos vigiam e contemplam. Profecia feita em 1940,
por Benjamin Solari Parravicini. Ante as constantes visitas de navegadores extraterrestres, a ciência negará, depois duvidará e por fim dirá: verdade, verdade é, e nossa sapiência ficou para trás. Há séculos nos vigiam e contemplam. Amigos, essa psicografia é incrivelmente perspicaz. Primeiro, ele fala de constantes visitas, sugerindo que eles não são visitantes ocasionais, mas uma presença contínua. Segundo, descreve a reação da ciência, uma sequência de negar, duvidar e finalmente dizer a verdade. Isso se espelha perfeitamente a trajetória da discussão sobre OVNIs e UAPs. Por décadas, a comunidade científica e governos negaram ou ridicularizaram os avistamentos. Daí temos a fase de negação e dúvida. Pense em como o tema era tratado como mera ficção científica ou teoria da conspiração. Cientistas tinham medo de arriscar sua reputação ao sequer discutir o assunto. Mas essa postura começou a mudar. A pressão pública e o acúmulo de relatos confiáveis, inclusive de militares, levaram a uma fase de dúvida. Relatórios do Pentágono sobre o UAPs, pilotos militares quebraram o silêncio e até audiência no Congresso americano. Verdade é, e nossa sapiência ficou para trás. Essa frase é profética, sugere que quando a verdade for revelada, perceberemos que o conhecimento que esses navegadores possuem é muito superior ao nosso, nos deixando em um patamar de sapiência atrasada. E a constatação final: séculos nos vigiam e contemplam. Não somos visitados apenas agora, somos observados há muito tempo. Em 1960, Parravicini complementou essa visão com outra psicografia. Abre aspas. Naves voadoras do cosmo chegarão à Terra trazendo música e voz astral. Criarão seus concertos e conselhos a satélites artificiais. Será na década 7ª. Profecia feita em 1960 por Benjamin Solari Parravicini. Naves voadoras do cosmo chegarão à Terra, trazendo música e voz astral. Criarão seus concertos e conselhos a satélites artificiais. Será na década 7ª. Fecha aspas. Bom, a década 7ª, essa profecia aponta para os anos 70. E o que aconteceu nos anos 70? Foi simplesmente o auge da ufologia moderna, com inúmeros avistamentos e popularização do tema. Mas o mais importante foi a década em que os satélites artificiais começaram a popularizar para comunicações globais. E daí temos música e voz astral, e concertos e conselhos a satélites artificiais. Esta é a parte mais intrigante e que se conecta diretamente com a descoberta da doutora Beatriz Villarroel. Parravicini previu música e voz vindo do espaço e a interação com satélites artificiais. Isso pode ser interpretado como, vamos lá, sinais de rádio ou frequências estranhas sendo detectadas. Lembre daquela profecia que Parravicini fala que a música será tocada a partir do Egito e que o mundo inteiro irá escutar? Pois bem, vamos continuar. Formas de comunicação não humana sendo transmitida ou percebida via tecnologias terrestres, os nossos satélites. Então, amigos, e se a música e voz astral fossem os próprios sinais emitidos por essas naves, ou objetos captados e talvez interpretados por satélites ou equipamentos que ainda não entendemos totalmente? Isso foi até abordado no filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, filme de 77 de Steven Spielberg. E também foi tema da obra recente, mais recente, o filme A Chegada. Toda aquela discussão ali sobre a linguagem dos extraterrestres, quanto a forma de comunicação deles era ali por sons e símbolos estranhos, Então isso deve mostrar que talvez aí os roteiristas, tenham informações privilegiadas a esse respeito
e em um dado momento isso virá a público. E daí, meus amigos e amigas, é aqui que a ciência moderna encontra as profecias de Parravicini de uma forma espetacular. A cientista espanhola doutora Beatriz Villarroel, uma astrofísica renomada, divulgou um estudo que pode ser a verdade que a ciência dirá, parafraseando Parravicini. Seu trabalho se concentra nas estrelas transientes, estrelas observadas por telescópios que simplesmente desaparecem. Isso para a ciência atual é considerado impossível, pois estrelas não desligam ou desaparecem de repente. A teoria bombástica. A especulação baseada nas observações da doutora Villarroel é que essas estrelas que desaparecem não são estrelas em si, mas sim naves ou satélites de origem não humana que estariam ali camuflados, se passando por estrelas. E eles se movimentam de forma que a nossa física ainda não compreende, ou simplesmente se desligam ou camuflam. E o mais chocante, fenômenos como esses foram observados antes mesmo do lançamento do primeiro satélite humano, que sugere, meus amigos e amigas, que essas naves ou satélites estavam ativos muito antes da nossa era espacial. Essas coisas, mas encontrei algo super interessante que era diferente, que encontramos, algumas imagens onde você pode ver múltiplos objetos que parecem estrelas aparecendo e desaparecendo dentro de meia hora. Agora, isso foi algo que não esperávamos ver e isso também é algo com que ainda estamos trabalhando, porque quando você trabalha com o Projeto Vasco, o principal é que usamos placas do início da década de 1950, quando não havia satélites no céu. O estudo aponta que a aparição desses objetos coincidem com avistamentos em massa, presenciados por pessoas na superfície, como foi, por exemplo, o caso amplamente divulgado em 1952, em que objetos sobrevoaram a Casa Branca. Isso sugere que os objetos podem descer e, em algumas ocasiões, até mandar sondas. Ainda de acordo com o estudo, os objetos provavelmente apresentam superfícies extremamente metálicas e reflexivas, conforme vocês podem ver nas imagens. Os objetos em questão só podem ser vistos quando o Sol os ilumina e estariam localizados a 40 mil quilômetros de altitude, ou seja, em órbitas geoestacionárias. E aí temos a conexão com Parravicini. Isso se conecta perfeitamente com a profecia de 1940. Há séculos nos vigiam e contemplam. Essas estrelas transientes poderiam ser os navegadores extraterrestres que nos vigiam há séculos. E aí temos a profecia de 1960. Naves voadoras do cosmos chegarão à Terra trazendo música e voz astral. Criarão seu concerto e conselhos a satélites artificiais. A música e voz astral poderiam ser os sinais ou energia que emitem, ou a forma como interagem com o próprio tecido do espaço, captados como fenômenos inexplicáveis por nossos instrumentos, ou mesmo pelos satélites que se tornaram onipresentes na década que Parravicini previu. Amigos e amigas, parece que estamos vivendo um momento histórico onde o possível contato é cada vez mais iminente. Bom, se o estudo da doutora Villarroel e as provas de WAPS realmente levarem a uma revelação oficial de vida extraterrestre e sua presença na Terra, os impactos na nossa sociedade seriam monumentais. Ciência e religião, paradigmas científicos seriam reescritos, conceitos sobre a origem da vida humana no universo seriam desafiados e religiões teriam que se adaptar ou reinterpretar as doutrinas. Tecnologia. A compreensão de uma tecnologia tão avançada poderia levar a saltos quânticos no nosso próprio desenvolvimento, ou por outro lado gerar um abismo intransponível. Na geopolítica, a revelação poderia unir a humanidade diante de um outro comum, ou gerar pânico, medo e novas formas de conflito sobre quem controlaria o acesso
ou a comunicação com esses seres. Filosofia e existência. A pergunta "quem somos nós?" ganharia uma nova dimensão. Nossa própria importância no universo seria reavaliada. A frase "nossa sapiência ficou para trás" se tornaria palpável. Seríamos alunos em um universo muito maior e mais complexo do que imaginamos, já que eles estão por aí e nos observam. Serão os nossos supervisores? Há inúmeros relatos de militares que esses OVNIs se interessam por nossas armas nucleares. Inclusive chegaram a desativar bases de lançamento de mísseis e ogivas nucleares em pleno voo. Para quem se interessa por isso, recomendo o vídeo que fizemos sobre o seriado O Fim da Infância. Link no card acima. Parravicini, o vidente que previu a cibernética assassina, o homem orquestra e inúmeras outras profecias que já se concretizaram, parece ter nos dado um vislumbre de um dos maiores eventos da história da humanidade, o reconhecimento da vida extraterrestre e sua presença. Sua década sétima já passou, mas a verdade parece estar finalmente emergindo. Afinal, primeiro deve haver uma preparação, e fica a pergunta: será que a humanidade está preparada? A ciência que um dia negou está agora duvidando e pode estar prestes a dizer: é verdade, há séculos nos vigiam. Agora eu queria saber de você o que você pensa aí sobre a possibilidade do contato extraterrestre e as profecias de Parravicini. Acredita que a revelação está próxima? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Eu tenho uma dica de onde pelo menos uma dessas raças são, né? Ganymedes e Europa, luas de Júpiter. Assista a esse vídeo do card acima, pois Parravicini apontou para essas duas luas e disse que lá existem criaturas inteligentes, aquáticas. E pasme, só descobriram um oceano abaixo do gelo dessas luas aí em 2019. No entanto, Parravicini já sabia desde a década de 40. Bom, meus amigos, se este vídeo te fez pensar e te intrigou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos que nós vamos explorar, né? E lembre-se, talvez não estejamos sozinhos e a verdade pode estar mais próxima do que nunca. Por favor, compartilhe com apenas um amigo para aumentar o alcance do nosso vídeo. Se você ver o botão hypar, clique. Isso ajuda a alavancar o nosso canal. Geralmente aparece aí no celular depois que você clica no like. Quem quiser contribuir ainda mais pode se tornar patrocinador do canal. Isso ajuda a aumentar a relevância do canal. Para a gente significa muito que vocês tornem-se membro, porque o canal vai ganhando cada vez mais relevância. E segue também a nossa chave Pix para quem quiser contribuir de outra forma. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!